Esta é a lição para o discipulado 1 a 1. E é possível que a sua célula esteja reunida nesta semana, todos, e o líder da célula conduzindo. E que vocês estejam discipulando 1 a 1, outro dia da semana, outro momento, não tem problema. Esta é a lição desta semana. Se ela vai ser estudada 1 a 1 ou se ela vai ser estudada de uma forma coletiva, isso não importa. O que importa é que todos nós tenhamos esta lição, esse aprendizado e tenhamos oportunidade de tomar decisões pessoais diante do Senhor. E a partir de uma lição como essa, então você vai discipular alguém ou você vai buscar um discipulador. Como vimos semana passada, não é uma dependência. Você não se torna discípulo de alguém, agora eu sou discípulo do fulano, da ciclana. Não, você e eu nos tornamos discípulos de Jesus. E o pastoreio no discipulado, ele visa que eu e você sejamos cada dia mais discípulos de Jesus, cada dia mais parecidos com Ele. E nessa lição do discipulado, nós vamos estudar sobre ser cheios do Espírito Santo, ou sermos cheios do Espírito Santo. E a lição, o título da lição é uma pergunta para você e eu respondermos. Você é cheio do Espírito Santo? Por muitos anos, a igreja evangélica, em muitos lugares, ficou discutindo se somos cheios do Espírito Santo, se enchemos do Espírito Santo, se somos batizados se somos batizados com, se somos batizados, não importa. Quando eu e você nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E a cada dia nós precisamos ser mais cheios dele. Mas existem elementos que nos mostram, que nos provam se nós somos cheios do Espírito Santo numa expressão genérica, não num processo de apenas um ato. Agora ele veio e me encheu. Mas somos cheios do Espírito Santo? O Espírito Santo tem liberdade em nós, ele habita em nós e ele tem liberdade em nós, somos cheios dele. E cabe também, existem momentos em que ele vem e derrama um pouco mais dos seus frutos, do seu caráter, dos seus dons, das suas manifestações, dos seus perfumes, dos seus presentes. Sim, tem momentos que ele vem. Então nós queremos saber se nós somos cheios do Espírito Santo. Não é a discussão teológica, é apenas um desejo. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito Santo. Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E quem é guiado pelo Espírito Santo é quem é cheio do Espírito Santo. É inquestionável que existe um esvaziamento. Esse esvaziamento, ele é representado quando o Senhor diz sobre lavar os pés. Jesus vinha lavando os pés dos discípulos, quando chegou a vez de Pedro disse, não lava meus pés não. Eu disse, não, Pedro, eu preciso lavar os seus pés. O ato de Jesus lavando os pés dos discípulos representa que eu e você, na caminhada da vida, vamos nos sujando. E de vez em quando, nós precisamos parar para uma lavagem geral. Existem momentos em que a gente é renovado no Senhor. Existem momentos em que a gente é tomado de um despertamento e a gente volta ao eixo. E aos poucos a gente vai assim, o dia a dia, os pesos da vida, a iniquidade ao redor, né? Tanta coisa dessa vida terrena, e a gente vai vendo que vai esvaziando, vai esvaindo a energia, a alegria, e de repente o Espírito Santo vem e nos enche de novo. Isso é possível. E é necessário nós pensarmos nesse tipo de enchimento, porque a vida é cheia de detalhes, e ela pode ser próspera, mas ela só será próspera se nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. A pergunta é, você é cheio do Espírito Santo? Eu quero incentivar você a baixar a lição, ler a lição, porque eu faço uma série de perguntas aqui que não são perguntas para serem respondidas durante a reunião, mas são perguntas para eu e você pensarmos nesses assuntos. Como, por exemplo, quais sinais você pode observar em você mesmo sobre a liberdade do Espírito Santo manifestando em você? Quais são os sinais que você observa e que podem te confirmar o Espírito Santo está agindo em mim com liberdade? Eu não quero que você responda isso para mim agora, não, você só está assistindo um vídeo. Eu também não tenho a expectativa de que você responda isso
durante a reunião, mas esse é um momento de você responder para você diante do Senhor agora, durante a semana. Quais são esses sinais? Ele é só um hóspede, ele nem mora em você, ou ele realmente está ditando, guiando sua vida? O que as pessoas na sua casa dizem a respeito do seu caráter, da sua personalidade, do seu jeito de agir ou de reagir? Essas pessoas bem perto, bem próximas, elas testemunham de que os frutos do Espírito estão crescendo em você? Quais características precisam ser trabalhadas em você com relação ao casamento, à família, ao trabalho, a finanças, à vida espiritual, à comunhão no corpo de Cristo? Quais coisas o Espírito Santo vai dizer, Sóstenes, você que está gravando esse vídeo, falando tão bem para os irmãos, mas você está no mesmo lugar que eles? Quais coisas o Espírito Santo vai chamar você num cantinho e dizer assim, filho, senta aqui. Como estão essas coisas aqui? Eu sou mesmo guiado pelo Espírito Santo? Esses assuntos que eu preciso estudar e cuidar, eu estou cuidando? Esses questionamentos fazem parte da lição. Fazem parte da construção de uma resposta. Você é cheio do Espírito Santo? Para que eu e você tenhamos mesmo um tempo de nós refletirmos, para que tenhamos um tempo diante do altar do Senhor e tomemos algumas atitudes, algumas decisões. Algumas delas é só lavar os pés, voltar ao centro, a atenção, a concentração, a pureza de momentos específicos com o Senhor. Nos livrar de alguns pesos, de alguns fardos, de algumas poeiras que a gente vai juntando. Outros, talvez seja mesmo livrar-se de um pecado, confessando, trazendo cura, tratando, para não perder a manifestação da presença do Senhor. É fácil. Facilmente eu e você entristecemos o Espírito Santo. E algumas vezes apagamos o Espírito Santo. Mas é fácil também que alguém entre nós, que se considera crente, não seja salvo. Um dos sinais mais imediatos é medo da morte. Nesse tempo de pandemia, então, ai meu Deus, bate na madeira. Medo da morte. É um dos prováveis sinais de que o Espírito Santo não está aí. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem certeza da salvação. E, na verdade, não queremos morrer, mas se vamos morrer, vai ser uma glória, vai ser bênção, nós vamos para a eternidade com o Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se imaginou na mente do homem o que é que Deus preparou para cada um de nós na eternidade. Ah, Senhor, quando chegar a minha hora vai ser maravilhoso. Não orem para eu voltar. Então não há lugar para medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se o Espírito Santo está em nós, nós não temos medo da morte. Pelo contrário, nós enfrentamos nossos erros, nossos defeitos, nossos próprios pecados aos pés da cruz. E o Espírito Santo nos guia. E eu queria destacar alguns versículos com você nessa lição. Primeiro, cultuamos por causa dele. Está escrito em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. A pergunta da lição é, você é cheio do Espírito Santo? O primeiro caminho de ensino é, eu e você nos enchemos do Espírito Santo quando cultuamos, quando falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segunda questão, nosso relacionamento com Deus, ele é individual, ele não é coletivo. Embora a gente tenha cultos no auditório, embora seja muito gostoso estar na casa de alguém, às vezes até mesmo pelo Zoom, reunido com outros, o nosso relacionamento com Deus, ele é individual. Nem o marido e a mulher, que são uma só carne, têm um relacionamento coletivo. Relacionamento de cada indivíduo com Deus. Está escrito em Romanos capítulo 8, verso 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu e você precisamos ter essa prova para nós mesmos. Eu sou guiado pelas minhas emoções,
Eu sou guiado pela minha personalidade. Eu sou guiado pelo que eu quero, o que eu acho, o que eu gosto, o que eu não gosto. Ou eu sou guiado pelo Espírito Santo? A pergunta da lição é: você é cheio do Espírito Santo? O ensino que nos ajuda é: se eu quero saber se eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu sou cheio, eu sou guiado por ele. E se eu sou guiado, eu sou então filho. E se eu sou guiado, eu não sou guiado por minha alma, meus rompantes, meus sentimentos, meus complexos, minhas vergonhas. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito do Senhor se manifesta através de Jesus. E Jesus na terra é o seu corpo, a igreja. Por isso a gente precisa ter comunhão. A pergunta da lição é: você é cheio do Espírito Santo? O terceiro ensino que nos ajuda a conferir e a viver cheios do Espírito Santo está em Gálatas capítulo 5. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ser cheio do Espírito Santo não é um ato que aconteceu lá quando o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, quando nascemos de novo. Isso é maravilhoso, isso nos enche do Espírito Santo, ele realmente vem. Mas ser cheio do Espírito Santo é uma pergunta muito ampla. Significa: o Espírito Santo está agindo em mim? E esse versículo nos ajuda, porque a tentação da carne, ou as tentações da carne, sejam elas na área sexual, na área financeira, na área moral, sejam elas na área do comportamento emocional, pessoal, do ego, não importa. O nosso comportamento carnal pode ser cuidado quando o Espírito Santo está no governo. Por isso Paulo escreve aos Gálatas e diz: andai no Espírito. Intensifique sua vida espiritual, intensifique a oração, intensifique a adoração, intensifique o estudo da palavra, intensifique a vida no corpo de Cristo, intensifique a cruz, intensifique o caminho de humildade, de rendição, intensifique sua vida com o Senhor. De tal forma que sejamos cheios do Espírito, porque se andamos no Espírito, não satisfaremos as concupiscências da carne. Quarto ensino que nos ajuda a responder e a nos enchermos do Espírito. Os sinais da presença do Espírito Santo no nosso caráter, nos nossos frutos, eles nos tornam semelhantes a Jesus, mais discípulos ainda de Cristo. São testemunho público, sal e luz. E eles são, na medida em que nos enchemos do Espírito, cada vez mais transbordantes. Está escrito em Gálatas capítulo 5, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor. Amar alguém não é um sentimento pessoal. Existe uma paixão, um gosto da alma por pessoas, até por coisas. Mas amar alguém é fruto do Espírito. Amar a Deus é fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ser manso não é uma capacidade de uns que outros não têm. Ser manso é fruto do Espírito. Senhor, eu quero manifestar os frutos do Teu Espírito. Então fica fácil eu responder a lição. Você é cheio do Espírito Santo? Olha, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim, mas eu explodo com facilidade. Eu arrebento, eu chuto, eu grito, eu brigo, eu sou nervoso. Então o Espírito Santo precisa vir me encher desse fruto chamado mansidão. E aqui entra a importância da lição, a funcionalidade da lição. Quem você é? Esses frutos estão crescendo em você? Não espere que o seu pastor seja perfeito, mas espere que o seu pastor e que você mesmo, todos nós, cresçamos cada dia um pouco mais. Então, Senhor, eu não quero ter uma expectativa de perfeição, que aí eu descubro que eu não sou perfeito, aí chuto o balde. Não, não, eu quero a cada dia, mesmo que eu erre, de novo, eu vou pedir perdão, eu vou confessar,
eu vou restituir alguém e eu vou buscar aos pés da cruz que o Espírito Santo me encha desses frutos. Com esses referenciais, fica fácil eu e você respondermos: você é cheio do Espírito Santo? Porque se não somos cheios do Espírito Santo, ou se em algum momento precisamos nos encher de algumas das características desses frutos do Espírito Santo, o texto que lemos lá no início, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, interdependência, com salmos, hinos e cânticos espirituais, culto ao Senhor, dando graças a Deus por todas as coisas. E Paulo ainda continua lá em Efésios 5, dizendo dos relacionamentos que nos enchem do Espírito Santo. Esta lição é um desafio para mim e para você, todos os dias. Jesus diz, todos os dias, tomar a cruz. E quando eu ponho minha carne na cruz, então eu agora me vulnerabilizo para o Espírito. E o Espírito Santo faz questão de atuar em nós. Então tem 4 perguntas nessa lição, que você vai estudá-las antes da reunião na quinta-feira. E se por acaso você está assistindo essa lição fora do nosso contexto, fora desta semana, continua valendo, você pode ler essa lição, você pode baixar essas perguntas e você pode colocá-las diante do Senhor. E você pode ir a alguém que pode te discipular, te ajudar, te pastorear nesse caminho para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus, cada vez mais discípulo de Cristo. E essas 4 perguntas fazem parte do contexto da reunião da célula. Em torno delas, vocês vão trazer comentários, testemunhos, perguntas, sugestões. E assim vão enriquecendo a lição para que todos cresçam nesta semana. Pai bendito, nós oramos ao Senhor e confessamos nossa completa dependência do Senhor. Na prática, é o Teu Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus. E nós queremos que o Senhor em nós tenha total liberdade e nos conduza, que sejamos guiados, não por nossa mente, por nossos pensamentos, por nossos desejos, embora todas essas coisas façam parte da nossa vida natural. Mas nós queremos sempre ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. No sentido genérico, cheios dos frutos, cheios da manifestação, mas também num sentido pontual, Senhor, quando as coisas estão difíceis, quando a gente vai vendo a energia, a força, o ânimo indo embora, às vezes a esperança, às vezes até a fé, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E essa lição vem nos ajudar, Senhor, a nos enchermos do Espírito Santo. Na comunhão do corpo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, nos submetendo uns aos outros em amor, levando uma vida cristã, uma vida conjugal, uma vida familiar, uma vida comercial, profissional, uma vida social, em que Tu és a luz, Tu és sal, que nós nos tornamos luz, nós nos tornamos sal diante dessa sociedade, dando glórias ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a mim, ajuda aos meus irmãos, e nós Te bendizemos. E bendizer ao Senhor é um dos frutos. Bendizer ao Senhor é um dos sinais de que nós temos o Teu Espírito. Então nós Te bendizemos, porque o Senhor providenciou esta lição nesta semana, porque o Senhor está me levando aos pés da cruz para crescer como discípulo de Cristo. É em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, Senhor Deus. Amém.